E aí, Érica? Vamos chamando a galera aí, ver se o pessoal vai entrando. Esperar um pouco. E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Ei! Esperando a galera entrar. Quem for entrando aí quiser mandar o pessoal aí, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda para o máximo de pessoas que aí o pessoal vai acompanhando a nossa live. De repente alguém que precisa conhecer mais um pouco sobre a mente, esteja passando por algum momento aí, precisa melhorar a performance. Então manda aí, quanto mais gente a gente entregar, melhor, mais o Instagram entrega. Daqui a pouco eu vou chamar a Érica para compartilhar sobre os resultados dela, a terapia. Isso aí, galera entrando. Boa noite, boa noite. E aí, Mayara, boa noite. Essa live, então, ela não é sobre hipnose, então esquece tudo que você já aprendeu sobre hipnose aí, sobre todos aqueles vídeos de coisas mirabolantes que fazem com hipnose. Tudo aquilo existe, mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito mais séria, né? Que é hipnoterapia, tá? Que é a terapia através da hipnose. Então a hipnose é só a ferramenta que a gente utiliza. E aí a gente vai falar sobre performance. Por que algumas pessoas conseguem performar e outras não, tá? E daqui a pouquinho eu já chamo a Érica para contar sobre a experiência dela, sobre os resultados. Então assim, pessoal, a gente ouve muito as pessoas falando que tem que ser disciplinado, tem que performar, que tem que ter um processo para chegar até o objetivo. Bom, tudo isso é muito bonito, né? Mas não faz sentido falar isso para uma pessoa que tem uma ideia fixa lá na mente dela, tem uma ideia que ela aceitou há muito tempo atrás aqui, de que ela não é capaz, ou de que ela está insegura, que ela está com medo, que ela tem que fugir de algo, que ela foi rejeitada. Então não faz sentido, porque essa pessoa pode tentar milhões de vezes melhorar a vida dela, tentar milhões de vezes performar, mas ela não vai conseguir porque ela não resolveu a base, tá? Então, primeiro de tudo, resolve a base para depois você resolver e melhorar fisicamente, tá? Então, galera que está entrando aí, vai mandando um aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para o máximo de gente possível, tá? Quanto mais gente vier na live, mais o Instagram entrega. Vi que o negociado da Grace entrou ali, ganhou esses dias, né? Eu vi, estou acompanhando aí, parabéns. Fala, Marco, beleza? Marco, meu cliente também, tamo junto. Clica no coraçãozinho aí, manda ver. Então, como eu falei, essa live não é só sobre hipnose, é sobre hipnoterapia para melhorar resultado. Tá? E é isso que a Érica vai contar aqui hoje. Então, não adianta, a gente tem um monte de tecnologia hoje. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí se todo mundo estiver ouvindo. Todo mundo escutando, normal, tranquilo? Mano, ok, beleza? Beleza. Então,
Nós temos diversas tecnologias, diversos trabalhos científicos, diversos estudos de como melhorar a performance física, tá? Aí temos, através do treino físico, tá? Que é repetição, aprendizado, tá? Neuroplasticidade cerebral para aprender um exercício, tanto no jiu-jitsu como fazer qualquer passagem, uma raspagem. Eu não entendo muito de jiu-jitsu, mas isso tudo você foi trabalhando, foi educando o seu cérebro, sua mente, para fazer aquilo da forma correta. Da mesma maneira, você foi aprendendo diversas outras coisas, inclusive como se sentir, como se comportar, como julgar, desde lá da sua infância, tá? Então, não adianta a gente trabalhar só o corpo se a gente não trabalha a base, e a base é a mente, tá? A mentalidade, porque é a mente que gerencia o funcionamento do corpo, o funcionamento físico, fisiológico, é a mente que está por trás disso tudo. Então, o cara pode treinar o máximo, pode ter a melhor tecnologia, mas se aqui dentro tiver uma ideia de que ele é um perdedor, um loser, está inseguro, diversas outras coisas vão acontecer para ele se sabotar nos treinos, por exemplo, se sabotar antes da luta, entregar uma luta muito mais fácil, entregar uma competição, seja ela qual for, corrida, natação, muito mais fácil. Então, se você for observar todos os players, todos os competidores que atingiram altos níveis, todos tiveram acompanhamento mental durante a carreira, com algum especialista. Então veja, a hipnoterapia é algo que é muito mais profundo, porque a gente trabalha a nível subconsciente, a nível dos sentimentos, aqueles sentimentos que a gente aprendeu durante uma vida toda. Então eu vou trazer a Érica aqui para a gente bater um papo, para ela se apresentar. Muita gente já conhece a história dela, mas quem não conhece ainda, conhecer um pouco da história dela, tudo que ela já viveu aí nesses anos nessa carreira dela. E vai ser muito bacana, tá? Então, eu vou chamar ela aqui só um pouquinho. Cadê a Érica? Conectando. Fala, Érica. Oi, Beleza? tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, ótimo. Vou aumentar até o áudio aqui. Eu tô com Aí. fonezinho, que é mais fácil com fone, né? Uhum. E aí, Érica, se apresenta pra galera que não te conhece. Tem um monte de gente aqui que veio por você aí, né? Que tô vendo. Uhum. Mas tem muita gente aí também que não te conhece. Então, manda ver. Bom, eu sou Erika Almeida, fazem 14 anos que eu faço jiu-jitsu, eu sou faixa preta, sou campeã brasileira, campeã sul-americana, e eu busquei o Carlos para ter esse apoio na parte mental, né? A parte psicológica para a competição, não só para a competição, mas para o meu dia a dia. Porque eu sempre participei de competição, né? Gostava muito de competir qualquer esporte que eu praticava, mas teve um momento na alta performance que eu percebi que eu dava umas leve travadas, assim, por exemplo, quando você tá com medo de arriscar ou medo de errar, te impede de fazer alguma coisa, te impede de ganhar, sabe? Tinha um bloqueio desse. Então, foi essa parceria aí com o Carlos deu bastante diferença para esse treino mental me ajudar na minha preparação. Legal. E aí, conta mais, como que foram os resultados? Como que você se sentia antes? Qual que era o sentimento que te atrapalhava aí? No Bom, treino? no treino, às vezes dava uma crise de ansiedade nos treinos. Teve um episódio que eu até comentei no meu Instagram esses dias, fiz um vídeo no IGTV, que eu tava, assim, tava tudo certo. Tem dias que a gente não consegue fazer as coisas muito bem, né? Às vezes um dia dá as coisas erradas, não por culpa sua, mas um dia não rende. E daí aquilo me frustrou muito. Eu tava um dia treinando com o Heitor, só eu e ele, fazendo Aquelas específico. experiências que fazem parte da vida, né? E assim, aí eu sei que começou dando tudo errado. Eu fiz errado, dele me pegou, me finalizou, me derrubou, e eu pensei, nossa, caramba, eu tô fazendo tudo errado, que ódio, que pensando assim. Isso durante a prática, era um diálogo interno aqui, eu me xingando, falando, que bosta, meu Deus, como que você errou um negócio desse? Que blá, 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 vai fazer isso lá na hora, seu idiota? Tipo, já me julgando, me xingando, em vez de eu focar no que eu estava fazendo ali,
deu errado, tudo bem, o que eu posso fazer para eu consertar, para arrumar, para melhorar. E eu não conseguia focar no treino, eu pensava só no que eu estava errando, no que eu estava fazendo de errado, e o que isso ia causar lá na frente. E daí eu sei que eu tentei daí dar uma parada, respirar, só que eu já estava num nível assim de ansiedade, uma crise de ansiedade, que eu não conseguia nem me concentrar para baixar a minha respiração, para me acalmar. Aí quando eu percebi aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, eu comecei a perder o controle total, né? E, e não rendeu aquele treino. Foi numa sexta-feira, fui para casa, acho que foi num sábado, eu fui para casa e domingo com aquele pensamento de segunda-feira eu vou treinar e eu tô uma bosta. Segunda-feira vai começar tudo errado. Segunda-feira eu não sei o que. Eu tava no domingo e pensando que ia dar tudo errado na segunda-feira, né? Daí eu lembrei de um episódio que a gente fez na hipnoterapia e mais algumas técnicas de respiração. Consegui me acalmar no final do domingo. Aí eu dormi bem, acordei, fiz meu trabalho, dei minha aula, treinei bem. E na terça-feira treinei melhor ainda. Então, aí quando aconteceu essa situação de novo de eu fazer alguma coisa que não funcionou no treino, em vez de eu focar, meu Deus, que burra, que idiota, como você negou, errou um negócio desse, aquela chuva de pensamento, eu pensava, tá, ok, o que eu tenho que fazer agora? Então eu tenho que arrumar minha postura, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu comecei, assim, direcionar meus pensamentos para o que ia me ajudar na hora, né? O que ia realmente funcionar ou fazer efeito ali e não ficar aquela chuva de pensamento me atrapalhando ali na ansiedade durante o treino. Então, esse acho que foi o episódio que me marcou mais, que foi muito mais do que no dia da competição, mas durante a minha preparação, né? Então, isso fez bastante diferença. Entendi. E antes do processo, da gente começar esse processo, que a gente começou agora no início do ano, né? Final do ano, início do ano, por aí, né? Sim, Ao longo da sua carreira, essa ansiedade te atrapalhou em alguns momentos? sim, me atrapalhava. Me De que forma? atrapalhava bastante, porque também eu participava de um tipo de treinamento muito ruim para a parte mental. Eu tinha uma mentoria, assim, né? Um coach que era um técnico muito ruim para abordagem, né? E o que piorava ainda a situação. Então, se você pega uma pessoa que está um pouco ansiosa ali e pegar uma pessoa que não tem um preparo, um profissional, um professor que não tem preparo para lidar com aquilo, acaba deixando tudo muito pior, né? Então, acaba te deixando assim incapaz, se sentindo incapaz de fazer as coisas. Então, era isso que eu acabava me sentindo frustrada, incapaz de fazer algumas coisas, né? Aí, daí isso foi o que mudou de antes para agora, né? Virou a chave ali. Uhum, Muito interessante. E eu sei que na Grace você já é um outro tipo de trabalho, né? Além do uhum, jiu-jitsu. Vai além do jiu-jitsu, né? Ou, na uhum. verdade, é o jiu-jitsu, né? Aquilo que é realmente. E assim, o mais interessante, cara, é que, veja, o problema nunca é o problema, tá? A gente acha que o problema é que a gente não está conseguindo fazer o que a gente quer. O problema é que, sei lá, o marido ou a esposa está atrapalhando, o problema é o financeiro, mas isso são só resultados daquele problema lá de trás, aquela ideia que está formada na sua cabeça sobre si mesmo. É aquela pessoa que você acredita que é. Só que conscientemente, nós muitas vezes queremos algo, queremos melhorar, queremos ser campeões, queremos, sei lá, simplesmente uma boa vida, né? Uma boa vida não no sentido de uma vida sem problemas, né? Mas uma vida produtiva, resultados, e, e algo nos impede. Então, quantas vezes, talvez aí o pessoal que está assistindo já tentou fazer algo e não conseguiu terminar, né? Começou uma dieta e não terminou, começou um treino do jiu-jitsu ou qualquer outro treino e uma semana de treino, depois veio aquela desmotivação e tudo foi por água abaixo, tudo que você criou, de repente, sumiu, né? E aí você se sente mais frustrado, né? E isso vai piorando cada vez mais. Então, a hipnoterapia, ela não é uma simples hipnose que a gente pode usar, é uma técnica de treino mental, a hipnose, né?
Mas a hipnoterapia é mais profunda, porque a gente trabalha a nível subconsciente. Então, o subconsciente resgatando aquelas informações que a gente aprendeu lá atrás. Porque, de alguma forma, a gente aprendeu aquilo e aprendeu a lidar com o mundo, né? E aí vem a ansiedade, que é a luta ou fuga, né? Por estar com medo de algo, por estar se sentindo em perigo. Então, a Érica tem uma história, né? Mas a gente não vai abrir essa história aqui, né? Mas todos nós temos uma história. Tá? Pode ser a pessoa, pode ser o campeão dos campeões do MMA, do jiu-jitsu, sei lá, do boxe, o mais tático, todos temos uma história. Então, se você for ver esse, e aí a gente só começa a performar a partir do momento que a gente trabalha esse nosso, que a gente acredita ser o nosso verdadeiro eu, né? Mas, na verdade, é um aprendizado que a gente teve e que a gente tem que reaprender a lidar com tudo isso. Então, e aí, Érica, como é que foi? E aí, todo esse reaprendizado, como que foi? Conta aí pra gente. Aí, como eu disse, meu treino começou a render mais. Começou pelo meu dia a dia já, né? Não somente no dia exato da competição, que normalmente tem uma tensão ali, uma ansiedade que é normal, né? A ansiedade, ela é uma coisa normal, uma coisa boa, é um alerta, assim, pra gente, para o nosso corpo ficar esperto, né? O que a gente não pode é deixar aquele sentimento vir num nível, assim, que tira a nossa concentração, que vai atrapalhar nosso rendimento, vai atrapalhar na respiração e vai cagar tudo, né? Então, o que eu reparei foi assim, primeiro no meu treino no dia a dia, né? E no dia da competição, que eu fiquei, né, com aquela ansiedade, fazia um ano que não estava lutando por causa do Covid, né? Não tinha evento, estava sem essa prática, assim, né? Um ano sem lutar. Aí, então, estava bem ansiosa, assim, para lutar, mas ansiosa num nível muito bom. Eu estava bem animada, né? Estava empolgada de estar de volta, de ser um evento grande, um evento com transmissão ao vivo para a galera, como não tinha público, né? Ia ter transmissão ao vivo para a galera acompanhar, né? Então, daí no dia, a ansiedade foi uma ansiedade boa, e daí, em vez de eu focar assim, tipo, meu Deus, o que aquela menina pode fazer, o que não sei o que, eu focava no que eu ia fazer. Então, eu já visualizava mentalmente o que eu ia fazer, que golpe eu ia pegar, que raspagem eu ia fazer, como que eu ia dominar a luta, o que eu ia fazer primeiro. E se por acaso tivesse uma ação da pessoa que ela tivesse um passo à frente, eu já estava pensando como que eu me defendo daquilo, como que sai daquilo lá. Então eu já estava focando num processo ali da luta mesmo, não estava focando em pensamentos aleatórios, né? Por exemplo, em nenhum momento da luta, teve uma luta que eu perdi por vantagens, né? Eu finalizei 2 lutas e uma delas eu perdi por vantagem, que é a pontuação mínima, né? Não chega nem a ser ponto. Então, fiquei perdendo assim por vantagem durante a luta e em nenhum momento eu pensei assim, nossa, ferrou tudo, sabe? Não tem mais jeito. Muito pelo contrário, eu fui tentando buscar, tentava de um lado, tentava do outro, e daí escutava bem o Heitor do lado de fora também, de coach, ele falando, tem tempo agora, tem não sei o que e tal. Então, assim, foi o foco, assim, no processo, no que eu estava fazendo, foi bem grande. E sem aquele pensamento julgador, de frustração, assim, pensando, nossa, agora não tem tempo mais, não dá tempo de fazer nada, sabe? Muita gente pensa isso. Ou cai numa situação ruim e fala, nossa, acabou. Aí a pessoa perdeu aqui e daí a luta vai ladeira abaixo, né? Aí daí tem todo esse problema. Então, na competição, o que eu percebi foi que eu saí assim, é lógico que eu queria ter sido a campeã do evento, né? Mas o que eu percebi foi que eu estava ok com a performance que eu tinha feito, eu fiz meu melhor ali no momento, consegui daí visualizar o que eu poderia ter feito de melhor tecnicamente e já tô treinando aqui de novo, entendeu? Pronta para a próxima, né? Física e ansiosa pra próxima, querendo a próxima já. É legal esse lance da ansiedade, que nem toda ansiedade é ruim, né? Então, tem ansiedade boa, por exemplo, vou viajar, sei lá, para o Canadá, né? Vou viajar para o Canadá e estou arrumando minhas malas. Pô, estou super ansioso. Está me fazendo mal? Não. Mas tem aquela ansiedade que bate uma angústia, um aperto no peito,
um sentimento ruim, que às vezes as pessoas, a maioria das pessoas não sabem o que é, não sabem o nome, não sabem o que sentem porque não se conhecem, né? E aquela Foi ansiedade essa baixa de... exatamente que eu senti naquela crise do treino. Eu não tinha um motivo, tipo, não tinha, sei lá, morrido alguém, eu não tinha machucado, não tinha acontecido nada assim de errado e eu tive um sentimento muito ruim e que desencadeou mais um monte de coisa. Então, isso foi nítido, assim, a diferença agora de um tipo da ansiedade para outra. E aí e é legal que você conseguiu fazer o quê? Gerenciar, né? Mudar a chave dessa ansiedade ruim. Por quê? Porque você já entende por que ela bateu aí. Porque você já sabe, já se conhece, já conhece a tua história. Não a tua história de ontem, de anteontem, mas a tua história de lá quando você aprendeu a se sentir assim. E aí você aprendeu de uma maneira, você tem que mudar essa maneira. Ou seja, reaprender de outra forma. Isso a neurociência explica como plasticidade cerebral. Então, de uma forma que a gente aprendeu algo, se eu aprendi a dar um golpe de uma maneira, e existe uma maneira melhor, que eu vou me sair muito melhor, por que não aprender daquela maneira? Entendeu? E parar de sofrer tentando dar o golpe errado. Então, isso você deve ver muito com seus alunos, né? Então, Ou de uma maneira ultrapassada, né? Isso. Aí teu oponente já está muito à frente de você, você está tentando fazer aquilo e sofrendo, frustrado porque não consegue. Então é mais ou menos essa interação aí que a gente faz uma coisa com a outra, né? E o que mais, Érica? Conta mais pra gente. Eu percebi também essas técnicas de respiração, né, que a gente trabalhou aí durante a semana. Quando eu me sentia um pouquinho fora de foco, eu focava na respiração. Né? Aí aquilo ali, tipo, já separava alguns pensamentos aleatórios que vinham. Às vezes, sei lá, às vezes você tá treinando e tá pensando, sei lá, no IPVA do carro. Não é hora de pensar no IPVA do carro, é hora de pensar, se concentrar no exercício que você tá fazendo, né? Então, quando eu percebia que eu dava uma viajada na maionese, assim, eu já focava, assim, na respiração. E daí eu percebi que daí eu fiquei mais focada, assim, mais concentrada, né? Pro que eu tava fazendo. Sobre gerenciar isso. E isso é controle emocional, gente. As pessoas não entendem controle emocional. Às vezes acham que a gente é uma pessoa fria, né, sisuda, fechada e que não sente nada, né? Porque a gente vê no Instagram muitas coisas, as pessoas falando de controle emocional como se fosse isso, ser um robô. Não, controle emocional é você perceber as emoções, que a emoção que quer? Tem uma experiência que você está passando e é a forma como essa experiência, o seu corpo reage fisiologicamente a essa experiência. Às vezes com suor, às vezes, sei lá, o coração fica mais acelerado, de alguma forma. Só que por trás disso tem uma maneira como você se sente em relação a essa emoção, a essa experiência. E aí essa é a chave para a gente resolver se libertar de algumas programações, né? Então, para explicar aqui também o que são programações mentais, que a gente tanto fala. É como se fosse um computador. Imagine uma criança quando nasce. Ela é como um livro em branco, ou seja, ela não sabe nada da vida. A única coisa que ela sentiu foi o que a mamãe sentiu lá durante os 9 meses da gestação, né? Que era praticamente, ela era a mesma pessoa que a mãe, né? O eu visceral. E a partir do momento que ela nasce, ela começa a aprender novas coisas com o mundo. Por exemplo, um sentimento de medo, né? Que é uma emoção primária, um sentimento de insegurança ou algum outro sentimento de rejeição. E esses sentimentos, né, sendo bom ou ruim, o que vai acontecer? Ela vai, se for bom, ok, é um sentimento que eu devo lembrar. Se é um sentimento ruim, eu devo me proteger disso e deixar isso de fora o máximo possível. Então, quando esses sentimentos que são naturais da vida e naturais da nossa percepção, a sua mente vai tentar te proteger a qualquer custo desse sentimento. E aí, ela pode te ferrar também por isso. Tá? Porque... Como se fosse uma receita de bolo, né? O corpo pega lá, aconteceu isso daqui, segue aquele script, né? Tentativa e erro. Então, acertou o bolo da primeira vez, opa, me protegi daquele sentimento, agora eu vou agir da mesma maneira para tudo que vier parecido com isso. Para quê? Para economizar energia, simplesmente. Tá? Então, o cérebro que gerencia tudo isso, gerencia corpo e mente, que é uma coisa só, ele gasta 20% da energia que a gente consome durante o dia. Então, para economizar e sobreviver a qualquer custo, eu vou criar padrões de comportamento. Então, chegou uma emoção
de medo ou alguma coisa assim, eu vou lidar da melhor forma com isso para me proteger daquele sentimento. E às vezes esse proteger é paralisar. Ou esse se proteger do medo, se proteger da insegurança, é ficar pensando lá na frente, pô, e se o boleto vencer e eu não tiver dinheiro para pagar? E se acontecer alguma coisa com a minha família? E se eu não conseguir ganhar a luta? E se eu não estiver preparado? Se eu chegar na hora e aí você não sabe o real motivo disso, você só sente. Só sente ali dentro como algo ruim que estivesse acontecendo e não consegue controlar. Então, gerenciar emoções, controlar emoções, é quando você sabe, conhece a si mesmo, né? Conhece a sua história, sabe por que você aprendeu aquilo e de uma maneira você consegue mudar aquilo, que é o que a gente faz durante a hipnoterapia, né? Muda a percepção daquele, ressignifica, com pessoas, às vezes tem pessoas envolvidas, às vezes não, e consegue lidar de uma forma muito melhor com as emoções, conseguindo perceber elas. Não quer dizer que você não vai ficar, não vai virar zen, né? Que isso não existe, não vai, não, você vai tomar uma fechada de um carro na rua, talvez você fique pé da vida com aquela pessoa, mas você vai conseguir gerenciar antes de agredir, antes de, sabe, de fazer outras coisas. Então, a vida se torna mais fácil. Talvez você vai por um caminho difícil, sofrendo. Você tem duas opções, ou vai por esse caminho, ou vai por um caminho que você sabe que vai sofrer, mas pelo menos você vai estar no controle da sua vida ali. Uhum. E aí, Érica, o que mais? Bom, falando da minha experiência, né? Aí, por exemplo, falei que chegou num ponto, num nível que eu tava lutando, que eu tinha, tipo, medo de tentar e errar, né? O medo de fazer as coisas me impedia, né, de vencer. Aí, com a hipnose, a gente foi lá, né, viu da onde que estava surgindo esse sentimento, né, esse medo, né, essa insegurança. Daí, com a hipnose, foi lá, né, relaxou, tal, tipo, fui voltando, eu me vi com 5 anos de idade, né, com medo, com uma insegurança enorme, tipo, parecia que o mundo tinha acabado e eu tava ali sozinha, né? Aí o que aconteceu? Ressignificou esse sentimento para hoje. Por exemplo, não tem nada a ver com a luta, aquela Érica de 5 anos lá que tava sozinha no quarto escuro, tava tipo, se sentindo insegura, refletia na minha performance dentro do octógono, né? Então, daí foi lá atrás, resolveu esse sentimento e ressignificou para agora, né? Então, parece meio estranho quem nunca ouviu falar de hipnoterapia ou pensa assim, né, deve imaginar, cara, você é maluco, como você vai fazer um negócio desse? Perigoso, se o cara te põe umas sugestões lá para você fazer que você não quer, ou imagina assim, né, ele vai mandar você fazer alguma coisa no seu subconsciente e você vai fazer, né? Acho que isso não existe. Acho que é bom deixar bem claro também, né, pra galera. Porque a gente só vai aceitar uma sugestão que faça sentido pra gente, né? Então, pô, não, são mitos da hipnose, tá? E a todo momento a pessoa está consciente também. E é legal, gente, que a hipnose é só ferramenta. Tem todo o processo terapêutico por volta de ressignificar, de reeducar, de ir lá explicar para aquela criança que, pô, tu não tá com, sabe? Não precisa ter medo, é uma situação que é algo que aconteceu, já foi, né? Mas naquele momento, tá tudo bem. Naquele momento, talvez a criança, numa fração de segundo, sentiu que ia morrer, tá? Porque a nossa mente que hoje, né, que tanto estudam, é a mesma mente de milhares de anos atrás que se desenvolveu numa savana africana, num lugar inóspito, onde ficar longe dos outros seres humanos, e ficar longe da tribo era a morte na certa, onde a cada passo que você dava no meio da mata, da floresta, talvez um bicho poderia te comer. Então, essa mesma mente que tenta te proteger a qualquer custo, porque ó, a gente não tem força, né? Como um animal, como um predador mesmo da natureza, não temos força, né? Não temos garra, não temos presas. Como que a gente vai se proteger? Trabalhando mentalmente, cara. Então, eu tenho que criar uma lança para me proteger, tenho que aprender a lidar com fogo, e aí a gente se desenvolveu como a gente é hoje.
Mas a mesma mente que lá de trás é que está hoje. Só que o problema é que não é mais aquele leão, não é mais aquele, sei lá, filho dentro de sabre, é o boleto, né? É o relacionamento que anda ruim, e é tudo isso, né? A mamãe e o papai que não deram a atenção que eu queria quando eu estava na barriga da mamãe, né? E o legal, é muito, muito bacana isso, porque tem pessoas, eu atendo muitas pessoas que sofreram abuso sexual, tanto homem quanto mulher. E elas têm uma programação ali por conta daquilo. Tá? Criou talvez uma rejeição de pai e mãe que não protegeu, um medo, alguma coisa de insegurança. E tem pessoas, como o teu caso, que por um outro motivo, né, se sentiu insegura, mas os comportamentos são parecidos com da outra pessoa que teve um problema real, às vezes. Então, às vezes o problema não precisa ser real, pode ser imaginário. Ou pode ser apenas sensitivo. Por exemplo, a mamãe e o papai estão em outro cômodo da casa e não me deram atenção durante um bom tempo. Eu achei que estava sozinho, me senti mal, inseguro e deixei aquilo dominar minha vida. E até hoje domina minha vida, minha ansiedade aumenta, minha composição alimentar aumenta. E aí vai. Tá? Tem diversos casos. A nossa mente é incrível e o ser humano é uma coisa muito complexa. Tá? É muito interessante você comentar agora da compulsão alimentar, porque assim, eu sempre fui uma atleta assim muito disciplinada. E nas categorias de luta, tanto MMA quanto jiu-jitsu, você tem que se manter numa certa categoria de peso, né? E eu conseguia sempre fazer isso muito disciplinadamente, né? Por exemplo, o meu peso normal é 66 quilos. No MMA eu lutava 5'2". E eu sempre conseguia ir baixando o meu peso. Nunca estourei no peso numa competição. E quando eu vim para Curitiba, eu estava numa situação emocional assim de montanha-russa. Era altos e baixos assim. E uma válvula de escape para mim era o treino, né? Era o jiu-jitsu, me ajudava bastante. Mas quando acabava o jiu-jitsu não tinha mais nada, né? Acabou o treino, daí voltava a ansiedade, né? E tal. Aí eu comecei a comer demais. E eu não conseguia entender por que eu fazia tanta dieta lá, eu fazia tudo certinho e agora eu não tô conseguindo fazer, sabe? E daí eu fui para 74 quilos, entendeu? Foi bem acima do meu normal. E eu tava treinando todos os dias. Então não era para ter subido tanto peso assim. O que estava acontecendo? Aquilo eu não entendia também. Aí depois que eu fui me estabilizando emocionalmente, aí eu consegui controlar todo o resto, entendeu? Hoje eu mantenho o meu peso sem sacrifício nenhum. Eu estou, inclusive, melhorando a qualidade. Estou mantendo o peso, mas melhorando a qualidade muscular, porque hoje estou numa situação, assim, mental muito melhor do que eu estava antes, né? Então, reflete em tudo, né? No seu dia a dia. A gente está falando aqui de alta performance, né? Mas eu vou usar essas ferramentas para qualquer situação da minha vida, né? Sim. A mente é a base, ela manda em tudo. Né? Ela faz o nosso corpo fazer o movimento que você quer, ela que gerencia isso. Ela faz você se sentir, conseguir se motivar ou não em algo. Tudo dependendo daquele conteúdo que você tem aí dentro, aquilo que você já aprendeu. Então, você tem uma pergunta ali, a Mar Carvalho perguntou ali, ó, às vezes quando eu tento ficar na respiração e eu estou desestabilizada emocionalmente, deve ser, né? Parece que eu me perco mais ainda. Como conseguir retomar o foco nessa situação? Então, veja, meditação e práticas respiratórias, que são os pranayamas, são excelentes técnicas de controle mental, tá? De trazer foco, de entrar no estado de flow, tá? Que o estado de flow é aquilo que a Érica falou agora há pouco, que na luta lá ela estava só concentrada no técnico dela, que é o marido dela também, o Heitor, e concentrada no movimento que ela ia fazer. Isso é o flow total. Estava ali sem nada atrapalhar ela, sem nenhum pensamento, sem nenhum julgamento atrapalhar ela. Só que quando você tem algo aí dentro que te fala lá, olha, você não vai ganhar, você não é capaz, você não está segura para isso, né? Você não sabe conscientemente que você quer ganhar, você quer fazer tudo aquilo. Mas lá no fundo tem aquela ideia que vai te sabotando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então quando a gente, por exemplo, tenta treinar essas técnicas respiratórias,
talvez elas até acalmam, vão melhorar, mas depois a ansiedade vai vir. Ou durante, como a Má Carvalho falou ali, durante o treino respiratório, eu vou ficar mais ansioso, eu não vou conseguir focar. Por quê? Porque tem algo ali que está te pedindo. A tua mente está em estado de alerta, como se um tigre estivesse correndo atrás de você e você não sabe. E aí você sente algo, não sabe o que é esse algo e não sabe resolver isso. E consegue resolver conscientemente? É muito. Eu entendi a pergunta da Má. Foi assim, mais ou menos o que eu passei durante o treino. Começou ali uma coisa que eu percebi que estava errada, estava fora do meu controle, eu focando nos problemas. Aí eu comecei, falei, vou tentar respirar, né? Respiração mais profunda, mais abdominal. Eu fui tentar e saiu tudo errado. Saiu minha respiração. Parecia que eu tava. Sabe quando você entra embaixo de um chuveiro muito gelado e sua respiração faz. E você não respira? Eu tava só parada ali, nem tava assim, num auge de um condicionamento, de um treino de físico, e daí a respiração ficava curtinha. Aí quando aquilo bateu, aquilo me desesperou mais. E eu fiquei, meu Deus, eu não consigo nem controlar isso, que bosta, que sei lá. Aí fui embora meio frustrada. Só que daí eu lembrei da nossa hipnoterapia, a sessão de hipnoterapia, daquela sessão que eu falei que voltei para 5 anos de idade, que tava uma insegurança lá, um medo, e que tava tudo certo, ia ficar tudo bem, você sabe fazer, vamos lá, bora. Aí deu tudo certo o restante da semana, sabe? Aí, então, não foi só a técnica de respiração que ajudou no caso, né? Foi ir lá na causa daquele sentimento lá e resolver o que estava acontecendo para passar para os nowadays, né? Para os dias de hoje. Todo sintoma tem uma causa. Sintomas que eu digo, ó, ansiedade, aí performance, compulsão alimentar, depressão, dificuldade em relacionamento. Tem pessoa que só se mete em roubada, né? O famoso dedo podre. Autossabotagem e diversas coisas, tá? Então, tudo isso que a gente chama de doença, né? É algo totalmente dizendo, ó, cara, tá em alguma coisa errada, resolve isso aí. E aí a pessoa fica tentando conscientemente resolver. Conscientemente não vai resolver. Se isso foi criado a nível subconsciente, a nível de sentimentos, de emoções, é lá que você tem que resolver. Tá? E aí que entra a hipnose. A hipnose nada mais é do que tirar aquele senso crítico da nossa mente, que é aquela coisa consciente, né, analítica, racional da nossa mente, rebaixar isso e trabalhar a um nível de aprendizado muito mais profundo. Tá? Então, por isso que eu sempre bato na tecla, é um processo de reeducação. Da mesma forma que você aprendeu de uma maneira, você pode reaprender a lidar com sentimentos de outra maneira. Então, treinar a respiração para uma pessoa que está ansiosa, muito ansiosa, vai amenizar. Vai. Mas às vezes não vai. Tá? Às vezes ela vai ficar mais ansiosa, porque eu não consigo focar, vem vários pensamentos e ela vai ficar mais ansiosa. Então, a ideia é resolver aquilo, ou repetir várias vezes o treino que uma hora sua mente se acostuma. Tá? Isso também é um processo de reeducação, mas leva mais tempo, geralmente. Então, eu acho que a gente fez uma sessão, né? Primeiramente. Foram duas. A primeira vez foi uma, mas acho que foi duas. Depois, na segunda, a gente foi até outras coisas que a gente trabalhou, né? Então, gente, por que a respiração é uma técnica bem eficiente para o controle mental? Bom, digamos assim, ó, quem controla a respiração? É o sistema nervoso autônomo, não é? Então, a gente diz assim que é o inconsciente. Ou seja, eu não preciso pensar em inspirar para inspirar. Tá? Então, é algo involuntário, tá? Que acontece sem eu conseguir controlar. Por isso que a gente não consegue tapar a respiração e morrer sufocado, se suicidar apenas tapando a respiração, prendendo o ar. É por isso que a gente, às vezes, as pessoas ansiosas prendem o ar de tanto tempo que daqui a pouco dá aquela vontade de inspirar fundo. Por quê? É como se estivesse correndo de algo, e aí, sabe, quando você está correndo de algo, você prende o ar e você está fugindo ali. É como se tivesse isso só que acontecendo aqui dentro da tua mente. Às vezes está lá na frente do computador, daqui a pouco dá aquela sensação ruim no peito de, pô, eu estava sem respirar, o que aconteceu, está angustiada. Né? Então, as técnicas respiratórias é como se fosse um controle do inconsciente. Um controle voluntário e consciente daquilo que naturalmente a gente não teria
controle. Tá? Então, é um controle da nossa mente inconsciente. E a gente pode treinar isso, ser treinado, e tem diversas técnicas para isso. Inclusive, a gente trabalhou algumas, né, na primeira, acho que na segunda ou terceira vez que a gente fez lá. Uhum. E foi bem bacana, né? Imagina uma atleta de ponta, né? Toda a carreira da Érica, pô, tem várias, passou pela MMA, antes do jiu-jitsu, né? E não sabia respirar. Algo simples. E agora você olha uma criança, um bebê, ele sabe respirar. Então, quem tem filho aí, só observa o filho. Está respirando tranquilamente. Sabe respirar. Só que durante a vida a gente desaprende. Por quê? Nossos dilemas emocionais, nossos problemas emocionais são tão grandes que a ponto de a gente deixar de respirar como seria o natural. E como é que foi a Uhum. respiração? Fala aí. No dia que a gente cronometrou, né? Você só falou, inspira fundo e prende a respiração o máximo de tempo que você conseguir. Sei lá, eu consegui uns 40 e poucos segundos, foi menos que 50. Aí tá. Aí agora você vai fazer tal técnica. Daí a gente treinou ela e daí prendeu a respiração e cronometrou de novo. Aí de 40 segundos foi para 1 minuto e 40 prendendo a respiração. Então, isso só na hora, sem eu ter ainda treinado aquilo, né? A gente precisa fazer de novo depois, para ver se eu melhorei. Mas aí eu venho treinando dia a dia isso, né? Daí teve uma outra técnica de respiração que eu achei meio difícil coordenar tudo aquilo, que era com mais velocidade, assim, e daí daqui a pouco eu tava inspirando e tava, sei lá, tava descoordenado. E isso venho treinando no meu dia a dia, né? E aos pouquinhos, eu não consigo fazer um ciclo lá com os tempos de 10 em 10, né? Inspirar 10 segundos, segurar 10 segundos, expirar em 10 e segurar mais 10 antes de iniciar o ciclo de novo. Tava meio difícil o final. Então começa com menos tempo, né? Vai indo. Então comecei com 5 segundos, aí tô no 6, agora 7. Então é uma coisa que eu venho treinando. E eu tô percebendo que eu tô melhorando a cada treino, né? Então vamos ver isso daí um pouquinho a longo prazo surtir mais efeitos. E olha que bacana. Se eu consigo controlar algo que é incontrolável, eu consigo controlar muito mais coisas, inclusive emoções. Tá? Então, se eu controlo o meu inconsciente, eu consigo controlar tudo aquilo que vem do inconsciente. E aí é você se colocar, a respiração é se colocar em dificuldade conscientemente para você acostumar a sua mente na dificuldade, no desconforto, né? Então, se manter confortável no desconforto. Então, experimenta você prender a respiração durante 1 minuto. É a pior coisa que existe. Tá? Porque a sua mente vai gritar, respira, 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 e você não vai aguentar. Talvez nem 40 segundos, nem 30 segundos, e vai respirar. Por quê? Porque você não controla, não a respiração, porque você tem oxigênio no seu corpo, você tem de sobra, porque você já respirou, está ali disponível para as suas células, você não vai morrer, mas a sua mente fala, respira porque você está em perigo. E aí, quando você controla esse respira porque você está em perigo, você consegue controlar muitas outras coisas, até uma reação explosiva, uma reação, uma emoção, alguém que te falou alguma coisa, você consegue controlar isso. Então, é muito além da respiração, né? É muito bacana. E você ficou lá, começou com 40 segundos e chegou a 1 minuto, não lembro? Foi para 1 minuto e 40. 1 minuto e 40, 1 minuto, na hora, no mesmo dia, assim, sabe? Foi bem legal. Aí continuo treinando, aí vamos ver como que vai ficar aí nas próximas semanas. O recorde mundial é 20 minutos, sem apneia, sem ar nenhum. O cara treina só para isso, né? Não é o foco aqui, mas o controle emocional dele é muito grande. Isso que a gente quer dizer aqui. Mas também não adianta você não resolver seus dilemas emocionais, seus problemas emocionais e tentar fazer tudo isso. Talvez você vai melhorar sua vida muito, sua qualidade de vida muito, mas na hora que apertar, na hora que vir uma emoção forte, na hora que vir uma dificuldade grande, vai arregar, vai pedir arrego, vai bater, né? E vai vir tudo à tona, porque está ali, o conteúdo está ali. Você aprendeu de uma forma e a reagir dessa forma. E tudo parecido com aquilo você vai botar na mesma caixinha, na mesma estrada. E vai. Se eu sou inseguro, eu não vou dar aquele passo, eu não vou empreender. Se eu sou seguro,
é melhor não pegar a faixa preta, ou se pega a faixa preta, é melhor não, né, não competir, ou sei lá, se eu vou competir, é melhor não ganhar, porque eu me sinto inseguro, por que eu vou ganhar? Daí eu me alimento de forma errada, eu treino de forma errada, o meu foco está de forma errada. E aí? Uhum. O que É mais? verdade. Uma coisa também que o pessoal confunde muito, né? Tem mito da hipnose e tal, é que eu tenho um tal problema que eu quero resolver. Por exemplo, quero parar de fumar. Então eu vou lá no Carlos, o Carlos vai me hipnotizar, ele vai estalar o dedo e falar, agora você não fuma mais. Isso acontece, Carlos? Ó, infelizmente não. Vamos ver quantas pessoas vão sair da live agora. Esse, Não é bem assim. acho que não sei se foi ano passado, no final do ano passado ou início desse ano. Eu recebi um cliente, como já vários que eu recebi, para fazer uma sessão de orientação que é explicar sobre a hipnoterapia, né? Então, veja, uma coisa é hipnose, outra coisa é hipnoterapia. Hipnose é a ferramenta, é um estado natural da mente humana. Todo mundo que está aí já ficou em estado de hipnose. Tá? O estado parece que a pessoa está lá, né? Não tem nada a ver. Mas, por exemplo, se você já leu um bom livro e se emocionou com ele, hipnose. Se você já viu um filme, chorou com ele, hipnose. Se estava dirigindo quilômetros e nem percebeu por onde você passou, hipnose pura. Estava ali concentrado, focado numa ideia. Tá? A hipno vem de sono, né? Significa sono, mas não tem nada a ver com sono, porque você não dorme em hipnose. Hoje eu atendi uma cliente, não, ontem, e daí ela falou para mim, eu já fiz uma sessão de hipnose, né? Foi a primeira sessão dela ontem, mas eu não lembro de nada. Eu falei, você não lembra de nada, você dormiu, porque não tem como não lembrar de nada. Você está consciente a todo momento. Só que você está trabalhando a nível subconsciente, nível sentimental, de emoções, programações que você viveu, que você aprendeu durante a vida. Tá? Então, e aí esse cliente, voltando, né? Esse cliente, no final da sessão de orientação, eu sou sempre bem claro, eu falei para ele, olha, hipnoterapia não é eu estalar os dedos e dar uma sugestão para você que você vai parar de fumar e isso vai ajudar. Mas tem que ter um sentimento por trás do cigarro, tem um sentimento por trás da obesidade, tem um sentimento por trás da compulsão, sei lá, drogadição, compulsão sexual, qualquer coisa tem um sentimento que faz você repetir esses erros várias vezes. E aí ele falou, sério que não é isso, né? Eu falei, sério, cara. Ele, então eu vou pensar se eu vou fazer. Daí nunca mais voltou. Tudo bem. E talvez não é o momento dele. Uma hora ele vai trabalhar isso, talvez sozinho ou peça ajuda novamente. Porque quem tem que trabalhar com isso é a gente mesmo, né? Você vai nos ajudar, você vai dar a ferramenta, mas quem tem que resolver os meus problemas sou eu, né? É fácil ou é Eu que tenho difícil? que lidar com eles. É fácil ou é difícil? Assim, não é. Não é nenhum nem outro, cara. Porque o que acontece? É muito pessoal, né? Às vezes foi um trauma muito grande, ou às vezes o que aconteceu comigo no caso, eu só tinha 5 anos, eu estava sozinha no quarto, achei que estava sozinha para sempre e aquele sentimento de insegurança, né? Então o que eu tive que trabalhar foi assim, no dia eu senti aquele sentimento bem forte, né? No dia da hipnose. Se Eu tivesse lá, comecei a né? chorar no meio da hipnose, né? Eu vivi aquele momento de novo. Eu realmente senti. Aí eu fui trabalhando aquilo, resolvi, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Olha onde você tá agora, não aconteceu nada errado, entendeu? Então, não precisa ficar com medo. Daí você vai como se estivesse conversando com você mesmo. Né? Essa sensação assim que eu tive, como se eu estivesse conversando comigo mesmo, né? Aí eu fui me resolvendo, entendeu? Então, daí colocar isso na prática, eu precisei lembrar do dia da hipnose, né? Quando eu me senti mal, aquela crise de ansiedade bateu e tal, aquela coisa incontrolável, aí só depois, assim, que passou que eu lembrei da hipnose, né? Só que eu ainda tava com aquele sentimento ruim, né? Aí eu lembrei, daí eu pensei, falei, peraí, deixa eu me acalmar, deixa eu desligar aquele interruptor lá atrás e dar umas sugestões lá, ficar e conversar comigo mesmo aqui agora, entendeu? Então foi eu que tinha que resolver. Você foi lá, me ajudou, me passou as ferramentas para fazer, mas quem foi lá e fez foi eu, entendeu? Então
Isso e É uma difícil sessão, né? você entender que é você que tem que fazer. Talvez isso seja difícil. Para essa pessoa que achou que era só estalar os dedos e tudo ia ficar lindo, maravilhoso, é difícil, né? Uhum. Agora, a partir do momento que você aceita aquilo lá, pega aquela responsabilidade e começa a trabalhar com aquilo, aí fica bem mais fácil. Porque a verdade é que somos adultos, né? E, e a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Não podemos deixar aquilo que aconteceu lá atrás, né? O nosso eu lá de trás, porque durante todo esse tempo foram várias Érica, assim como foram vários eu, né? Mas eu não vou deixar aquilo que aconteceu lá atrás me influenciar. E é esse que é o entendimento. Que a pessoa que está no piloto automático não entende isso. Ela tenta. E aí que entra aquele força de vontade, né? Que é muito bonito. Que é tentar, tentar, tentar e tentar, mas repetir sempre os mesmos erros. Daí dá frustração. Né? Então, força de vontade é algo consciente. É aquilo que eu quero conscientemente fazer, eu quero realizar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero, né, ter uma família feliz, mas eu traio minha esposa, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, e eu não consigo comer, me alimentar como o nutricionista falou. E aí você se frustra porque não conseguiu aquilo. Por quê? Porque algo dizia para você fazer tudo aquilo. Né? Você aprendeu a se comportar lá atrás, uma fuga, né? Uma fuga para essas outras coisas. Então, assim, é muito, muito importante a gente mudar, virar essa chave. É só a hipnoterapia faz isso? Não. Tem gente que faz isso, por exemplo, com o nascimento de um filho. Por quê? Gerou emoção, amor, é uma responsabilidade, opa, virou a chave e mudou. Tem gente que faz isso com casamento, se apaixonou por uma mulher e puf, mudou a chave. Agora tem gente que precisa de ajuda. Se você não consegue, tem que pedir ajuda. Com um psicólogo ou a hipnoterapia, que é uma maneira muito mais rápida, e não dispensa o psicólogo também, tá? Que faz parte, tem que ter acompanhamento naturalmente. Então, acho que quem já fez a terapia comigo aí, deixa um joia aí. Se quiser comentar alguma coisa também. O que mais, Érica? E aí, foi uma Então, sessão, eu né? tenho. Uma sessão, esse sentimento a gente trabalhou uma sessão, não é uma coisa a longo prazo, tá? O que mais? Uhum. Foi em uma sessão, aí em outra a gente trabalhou as técnicas de respiração, né? Em uma a gente fez mais um planejamento mesmo, né? De como que Legal. as etapas, o que eu ia ter que fazer, porque eu sou meio procrastinadora. Então, eu preciso de Qual metas. sentimento por trás disso? Eu preciso de metas, preciso, né, de ter lá no papel, ó, isso agora, ter um script ali para seguir, porque senão eu vou meio com a onda assim e às vezes não faço o que tem que fazer, né, Uhum. direcionar o que eu tenho que fazer, né, daí acaba não sendo tão produtivo. Então foi uma hipnose, foi essa preparação, programação, essa planilha, respiração e acho que foi a respiração com mais uma de hipnose daí, que trabalhou um outro sentimento também, que foi bem legal. E eu tenho E, compartilhado isso bastante com a galera que convive comigo, né, que faz aula ou que treina comigo. Ficaram assim interessados e me viram fazendo já essas técnicas de respiração até durante o treino, assim. Então, o pessoal se interessou bastante. Aí, o que eu queria fazer? Eu queria convidar a fazer um workshop aqui na nossa escola. bora, demorou. Vamos Vamos sim. fazer, daí eu combino certinho com a galera, vai ser aberto daí para todo mundo. A gente pode fazer com uma arrecadação também aqui, daí a gente faz uma ação social em cima e explicar daí, porque eu acho que ajuda bastante a galera. E como eu falei, não só na performance, né? Não só no treino de jiu-jitsu, que a gente precisa também de oxigenar bastante, né? Para o músculo funcionar direito, as coisas, o pensamento funcionar direito, né? E ter esse foco aí no que a gente está fazendo, ajuda no nosso treino, mas vai ajudar em qualquer tarefa da vida da pessoa, né? Então, vai ser aqui na Grace Barra Coville esse workshop, certo? Certo, fechado. Combinado. E essa Que dia programação mesmo? é dia terça-feira, dia 23, é isso? Vamos ver no calendário aqui, marcar certinho. Vou divulgar pra galera. Vou chamar todo mundo, não só da escola, das outras escolas. Quem quiser fazer, aí agenda aqui comigo então. Beleza, ótimo. Eu tô à disposição. E essa programação toda, está quase acabando nosso tempo, essa programação toda que a gente fez, essa parte de metas
fazer os processos da meta, trabalhar mais efetivamente nos objetivos ali, as micrometas, né? Seria possível lidar com tudo isso aquela Érica de antes? Você acha que seria... Eu acho que ela ia ficar muito ansiosa e já ia começar a pensar em alguma coisa que ia dar errado ou que não ia conseguir fazer. Então, eu acho que ia ser um pouquinho mais difícil antes. Ia ser bem difícil. Então, veja, isso é bem legal, porque alta performance, gente, é fazer o que tem que fazer da melhor forma possível que você tem que fazer hoje. E ainda trabalhar para você melhorar amanhã muitas vezes mais. Então, você tem que fazer cada dia melhora mais, mas você fazer aquilo que você queria entregar hoje, entregar e fazer um pouco a mais. Isso é alta performance. Isso fez muita diferença para mim, porque eu sabia que eu tinha que fazer mais, ou que eu poderia fazer mais, né? Ou que eu tinha que a obrigação de buscar mais, mas eu estava vivendo um momento diferente, né? Daí eu foquei em fazer o melhor que eu podia com o que eu tinha, né? É lógico que você, sei lá, você consegue montar um negócio com 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, aí você consegue muito bem. Só que você só tem 50, você só tem 20. O que você pode fazer com isso, né? Você vai montar uma loja online que o estoque vai ser na sua casa. Você não tem ainda suficiente para ter um espaço físico, né? Sei lá, faz o melhor que você tem com, né, o melhor que você pode com o que você tem. Então, essa planilha ajudou bastante nisso, assim, eu sabia que eu podia fazer, tipo, mais coisas, mas espera aí, qual que é a minha realidade agora? O que eu consigo fazer aqui? Aí isso me acalmou também, entendeu? Nessa ansiedade que eu ficava de ter que fazer mais, ter que fazer mais, ter que fazer mais. Então, isso me ajudou você tá aqui, você tá fazendo o que você precisa fazer. A próxima vez você vai ter mais tempo, né? Você vai ter mais recursos, aí você vai melhorando, né? Então essa planilha me ajudou bastante até a controlar a minha ansiedade, porque eu já tinha programado as coisas, né? Um passo de cada vez, né? Uhum. É isso aí. Mas desde que esteja programado, desde que esteja dentro de um calendário, dentro de uma meta, e fazer as metas menores. Por quê? Porque se a gente tem lá um objetivo lá em cima, a gente não faz nada para isso, o que vai acontecer? Ou a gente não consegue chegar lá, a gente não tem o tempo para chegar lá, a gente não criou metas menores, o que acontece? Cara, eu vou me frustrar. A primeira coisa que eu não consegui, eu vou me frustrar. Aí se eu procrastinei aqui, se eu deixei de lado aqui, o que vai acontecer? Eu estou ensinando para minha mente que não é importante aquilo lá. Então, não dá foco para isso. Aí as pessoas falam, pô, eu não tenho foco, não consigo foco no meu trabalho. O quão isso é importante para você? O quão você sabe onde quer chegar, né? O quão a sua mente, as suas programações, os seus aprendizados durante a vida, isso ser bem sucedido, sei lá, em qualquer coisa, não estou falando só de dinheiro, mas dinheiro é resultado. O quão você acredita nisso subconsciente. Consciente todo mundo acredita, né? É bonito falar, tem que ter disciplina, você tem que tomar remédio para isso, tem que tomar, né, algo para isso e vai melhorar. Vai melhorar, mas não vai resolver. Né? Uhum. Então é muito mais profundo. Alguém tem alguma pergunta aí para a gente finalizar? Se alguém tiver alguma pergunta, manda bala. Érica, tem alguma pergunta? Ninguém. Acho que acredito que não. Eu compartilhei aqui um pouquinho da experiência, vou continuar pondo em prática aí as técnicas e vamos preenchendo as metas lá, né? Vamos subir nos degrauzinhos. Algumas coisas são prioridade no momento, né? Outras coisas nem tanto. Então, e é normal isso, né? A gente só vai daí nivelando, ver o que está acontecendo, reavalia, dá uma olhada de novo, o que vai ajustar. Então, vou continuar pondo em prática aí todas as nossas técnicas aí no meu dia a dia. Show de bola, isso aí. A gente continua, né? Tem muito mais eventos esse ano, mais lutas, a gente vai preparar. Já vou avisando também que tem muito mais técnicas de treino mental para você aprender. Tá? Muito bom, muito bom. E vamos juntos, estamos juntos. E quem quiser saber mais, acompanha a gente aí. Eu vou fazer mais lives, vou fazer. Ainda não tenho a data, que agora eu vou viajar esses dias, mas eu tenho. Vou fazer uma semana só de lives sobre treino mental, então a gente vai ver respiração, técnicas de atenção plena,
Vamos fazer algumas coisas de hipnose também, de ressignificar alguns sentimentos, vai ser bem bacana. Então vão ser 5 dias legais, tá? Então vai acompanhando aí. E é isso, a live vai ficar gravada. Eu nem sei como que faz isso, mas vou fazer aqui. Vamos Beleza, tentar. Valeu, então, obrigado a todo mundo aí que assistiu. Hey, ó, oi. Obrigada, galera. Obrigada, Carlos, pelo convite. E vamos que vamos. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.